Bem-vindo a mais um devocional. A passagem de hoje é o Salmo 39, um salmo de Davi. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Todos nós temos medos, e todos podemos lidar com eles de duas maneiras: tentar reprimi-los e negá-los, ou sermos honestos e abertos sobre eles. Davi se apresenta diante de Deus com fortes colocações. Ele tentou ficar calado e contido, mas descobriu que sua angústia aumentava quando ele não se comunicava com Deus. Versículo 2. Davi percebeu o quanto da vida humana é gasta em ansiedade e medo, e que a maioria de nossos medos diz respeito ao sofrimento, à morte e à brevidade de nossa vida. Versículos 4 e 5. Ele se preocupa particularmente com o sofrimento que vê ao seu redor e em sua própria vida e não consegue entender como Deus pode permitir isso. Ele se mostra tão indignado com as ações de Deus que até ora para que Deus desvie o olhar dele para que ele volte a ter alegria. Versículo 13. Essa oração de Davi, feita em meio ao desespero, funciona como um grande lembrete de que é saudável expressar nossas preocupações e apresentar nossas queixas a Deus. O Senhor não se opõe a ouvir sobre nossa confusão e tristeza. Muito pelo contrário. Em Cristo, Deus passou pelo pior por nós na cruz, ao sentir o peso e pagar o preço de todo o pecado e a vergonha da humanidade. Jesus, mais que ninguém, sabe o que é padecer. Apesar deste salmo não fornecer uma resposta clara a esse temor sobre o sofrimento, vemos que Davi expôs seus medos, angústia e frustração diante de Deus, e isso deve nos encorajar a fazer o mesmo. Davi encontrava consolo em seu relacionamento com Deus. Era ali o seu porto seguro. Era aos pés do Senhor que ele tinha vontade de ir, sempre que uma adversidade o abatia. A melhor resposta para o medo é a fé. E no meio deste salmo, Davi declara a Deus que sua esperança está em Yahvé. E no final, sua oração é um reconhecimento de que ele depende totalmente de Deus para obter uma resposta. Em contrapartida à angústia que sente,
Sua fé na bondade e fidelidade de Deus começa a aumentar. E essa é uma realidade que deve ser nossa também. Portanto, apresente sua angústia a Deus em oração, nomeie seus medos e confie sua vida ao único Deus, que é fiel e todo-poderoso. Bem-vindo à nossa reflexão. Somos ensinados a ter fé sobre o medo. Para isso, devemos fortalecer nossa fé na pessoa de Jesus e não apenas na ideia de otimismo e esperança. Aproxime-se de Deus e fortaleça seu relacionamento com Ele, experimentando mais profundamente o seu amor e provisão. A oração que Davi fez em meio ao desespero é um grande lembrete de que é saudável expressar nossos medos e frustrações a Deus. Seja sincero nesse momento e abra seu coração ao Senhor. O antídoto para o medo é a fé. Peça a Deus para aumentar e fortalecer sua fé e para fixar seus olhos nele. Ao finalizarmos nossa reflexão de hoje, faça esta oração comigo. Senhor, como o rei Davi, muitas vezes posso ter medo das situações e circunstâncias ao meu redor. Ajude-me a focar em meu interior e conduzir minha vida por suas palavras e não pela perspectiva do mundo. Quero ver as coisas de sua perspectiva e viver de acordo com suas leis e decretos. Me ajude, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.